Discos voadores. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial. Galera, antes da gente começar esse podcast, tenho que dar um recadinho rápido aí pra vocês. O episódio ficou excelente, mas vou precisar de 3 minutinhos pra falar sobre um assunto que é muito legal, porque estamos de volta, ela, a magnífica Penumbra Livros. Galera, pra quem não escutou nosso episódio sobre a Aleister Crowley, que foi o 93... a gente teve ali um patrocínio da Penumbra e eles decidiram voltar. Penumbra surgiu na falta de que tem hoje no mercado brasileiro de livro de ocultismo, esoterismo, magia, etc. Todos aqueles papos, eu sei que tem uma galera que adora no nosso podcast, só que não é dessas editoras chiquilite de satanagem, sabe? Não tem nada de coisa, como o Del Débil fala, esquizotérica, né? São assuntos mais sérios, né? Tratando de pessoas e autores mais renomados lá fora, e não só lá fora, como aqui dentro. Ela é uma editora independente que trouxe pro Brasil o Renascer da Magia, do Kenneth Grant, que a gente citou lá naquele episódio. Pra quem não sabe, o Kenneth Grant, ele é um pupilo, né? Acho que eu posso falar assim, do Aleister Crowley, do próprio. Então ele, além de alguns outros, fizeram parte de trazer, assim, de comentar, de falar, de discutir um pouco o Crowley, né? Pela visão deles. E o Renascer da Magia tem muito disso. Inclusive, na época em que eu fiz aquele anúncio, eu não tinha ainda o livro em mãos, né? Logo depois eu vi, cara, que livro fantástico, assim. Não porque eles estão patrocinando a gente, mas é muito legal a edição deles, porque, primeiro, capa dura. E a capa bonita, não tem aquelas capas. Não vai ter nenhuma está cheirando a capa do Penumbra Livros. Isso eu tenho certeza que eles nunca vão fazer. Mas sabe aqueles livros que tu bate assim o olho? Aquele livro de vó? Não tem nada disso. Cara, capa bonita, capa sóbria. E é legal que você abre a edição, você já consegue perceber ali um primor ali no que a gente tá segurando. Cara, que vale o valor que eles estão cobrando. Vale muitíssimo. Então, pra você que se interessa por esses assuntos, quer estudar um pouquinho da simbologia do Crowley, o que ele acreditava. Não é um livro fácil de ser consumido, mas ele é um livro muito didático, né? Mas com certeza você vai precisar dar bastante atenção. Eu gosto muito de ler ele quando eu tô de noite, sabe? Quando o sono vem. E isso é muito legal, porque ele é um livro que ele é tão sólido nas coisas que ele fala, é tão complexo, que eu preciso estar prestando muita atenção. Então, quando eu vejo que eu já tô, é até bom. Aí eu paro a leitura, descanso, durmo. Aí na noite seguinte eu dou uma continuada. Pra exatamente não perder nenhuma da simbologia, nenhum tipo de conteúdo que ele tem a oferecer. Cara, é muito legal, de verdade. A gente tá preparando uma resenha, em breve vai estar aí pelo Keller, né? Vou dar um puxão de orelha nele pra ele fazer o quanto antes. Mas sabe como é que é a vida de professor, teatral, humanas, né? Tem muita miçanga pra fazer, né? E pensando na demanda do pessoal, a Penumbra, que gosta desses assuntos, não apenas trabalha com títulos próprios, né? Eles também fazem curadoria de outros títulos. Na loja deles, a gente vai deixar aí no link, nos banners, que é Penumbra Livros, tem coisas legais pra todo mundo. Tem pra quem tá começando a estudar, tem pra aquele cara que coleciona, aquele cara que é bem hardcore. Tem tudo, cara, tem tudo. Tem uma seção só com títulos em português, de outras editoras independentes, de bons livros, séries, livros importados. Tem livro pra colecionador, de edição limitada, título esgotado, autografado, e coisas que você não vai achar facilmente, assim. Ou se achar, ele vai estar com um preço, um valor bem abaixo de mercado, tá? Isso é algo que eu até conversei com o senhor Penumbra Livros, e a gente estava até comentando que realmente esses livros são bem raros e quando você acha, eles são caros, né? O senhor Penumbra, ele é muito bom que ele consegue dar aí uns descontos bem bacanas pra quem se interessa por esse tipo de coisa. Então você não vai ver nada muito farofa de cura de cristal, né? Almanaque de bruxaria, coisa desse sentido. É sempre um material muito sério. E na loja sempre tem novidades e tem muita coisa vindo por aí. Vale a pena acompanhar lá nas redes sociais. Aliás, é interessante acompanhar no Facebook e no Twitter deles. Vou deixar aí no link aí embaixo pra vocês já curtirem e já seguirem. E sempre tem textos interessantes que eles colocam. E cara, tem uns textos
textos muito legais que eles fazem, de, por exemplo, eles relacionam aquela galera do Lovecraft de mitos, aqueles deuses antigos, o Cthulhu Mythos, né, o Cthulhu, o Dagon, e etc., eles correlacionando com os perpétuos do Sandman. Então você vê lá que o Cthulhu tem relação com o Sandman, né, que é o sono. Enfim, cara, são textos muito legais e muito originais. Então, fica aí, o endereço é www.penumbralivros.com.br. Vai lá, acessa lá o site e bora lá pro cast. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Aqui é o investigador Andrei e hoje eu trago uma galera que é muito bacana. Eu estou realmente muito feliz de estar conseguindo fazer esse programa, principalmente porque eu acompanho o trabalho deles já tem algum tempo. Eu já os vi pessoalmente, só que acredito que eles não vão lembrar de mim, que foi há mais ou menos uns 2 anos atrás. E antes da gente começar, eu gostaria de primeiro agradecer novamente vocês e deixar que vocês se apresentem. Como eu chamo vocês carinhosamente, eu acho que vocês são um casal Warren brasileiro. Eu acho muito legal o trabalho que vocês fazem. Então, por favor, se apresentem aí, que eu acho que melhor do que eu falando sobre vocês é vocês falando sobre vocês mesmos. Eu sou João Toqueto de Oliveira, sou jornalista investigativo do Caça-Fantasma Brasil. Eu sou Rosa Maria Jacques, também jornalista, mas nessa área eu sou a investigadora paranormal. Nós temos um canal no YouTube, o canal Caça-Fantasma Brasil, Visão Paranormal, onde a gente posta os nossos vídeos, as nossas investigações paranormais. Já são quase 900 vídeos, né, que nesse tempo todo a gente vem mostrando a naturalidade das capacidades paranormais do ser humano. E como o comportamento de um paranormal perante o sobrenatural. Muito legal. Vocês fazem esse trabalho tem quanto tempo? Vocês se lembram quando vocês começaram? Bom, a gente está junto já há 22 anos e desde que eu conheci a Rosa, ela já fazia isso. A Rosa, ela sempre foi chamada em lugares, sempre ajudou pessoas, famílias e sempre foi atrás da experiência, né? Sempre que ela via alguma coisa que os espíritos mostravam para ela, que o sobrenatural propunha para ela uma caminhada, uma investigação, uma comunicação, a Rosa ia atrás. A Rosa sempre foi atrás de tudo que o sobrenatural propunha para ela. E também algumas coisas das pessoas, né, Rosa? E a gente se encontrou há 22 anos, onde nós começamos a fazer essas experiências e aí depois acabamos nos separando dos outros casamentos por outras situações, nos reencontramos 5 anos depois, aí fomos trabalhar com essa capacidade do ser humano. A gente transformou, quer dizer, a Rosa já atuava com isso, mas eu consegui organizar isso de uma forma funcional, uma forma empresarial, onde a Rosa é consultora de empresas usando a paranormalidade. E é isso que banca o Caça-Fantasma, né? E aí nós começamos a ter programas de TV, a Rosa sempre como escritora, já tem 5 livros, né? Então eu fui organizando esse conteúdo que a Rosa produzia muito, ela escrevia muito, eu só organizei isso dentro das mídias, né? A Rosa escrevia para as telefonias móveis, né? Foi uma das primeiras escritoras a ter canais de conteúdo SMS, né? Ela escrevia para todas as operadoras de celular. E depois, quer dizer, a gente teve programa de rádio em Porto Alegre, programa de rádio em São Paulo, programa de TV em Brasília. E assim a gente foi sempre sentindo a mídia e produzindo conteúdo. Até que a Rosa, um dia ela disse: João, vamos focar o YouTube. O YouTube é onde a gente tem que focar. E eu, reticente um pouco ainda, porque eu tinha um passado de muita produção, eu tinha produtora, fui publicitário, e eu era um pouco reticente a essa produção mais simples, né, do YouTube. E aí, até que a Rosa me convenceu: João, vamos ali naquele supermercado ali, vamos comprar uma câmera, e vamos fazer esse programa, para não dizer o palavrão, né? Aí nós fomos lá, a gente comprou a câmera com visão noturna e fomos a Paranapiacaba, fizemos o primeiro teste e dali foi embora esse novo formato que a gente conseguiu ir organizando e assumindo como Caça-Fantasma Brasil. Que legal. Eu acho bacana porque vocês, né, não só o que vocês estão falando aqui agora, mas é o que eu acho que todo mundo que assiste vocês já sente isso, que vocês dois se complementam muito nesse quesito, né, que
A Rosa, né, tem essa questão da mediunidade, né, em que ela tem toda essa sensitividade, né, com o fora, e você também ajuda com a parte administrativa, né, com a parte de deixar tudo redondinho junto, né. Isso eu acho muito legal. Uma pergunta agora que me bateu aqui, porque no Brasil é um pouco raro a gente ver esse tipo de trabalho. É muito comum, por exemplo, a gente ver esse tipo de assunto virando chacota, por exemplo. Se eu ligar hoje, agora, no SBT no Ratinho, pode estar zoando alguma coisa dessas. Só que diferente lá dos Estados Unidos, em que existem grupos sérios, faculdades que fazem esse tipo de trabalho, como é que funcionou para vocês montar isso? E como é que são as pessoas, como é que elas reagem quando descobrem que vocês têm esse tipo de trabalho? Olha, primeiro, o nosso trabalho, ele parte de um lema que nós temos. Que é o respeito com o sobrenatural, sem julgar nem afrontar. Então, tudo é uma vivência. Apesar que a gente tem conhecimento, faz pesquisas, conhece religiões, a nossa investigação, ela não traz rótulos ou achismos racionais. Nós trabalhamos com a vivência, com o que acontece no momento. Então, para nós, é uma responsabilidade muito grande, porque já chegou do Brasil grupos que se desfizeram por vários problemas, por não estar preparado, por afrontar o sobrenatural, por chegar lá ditando ou com arrogância. Por isso que os grupos aqui no Brasil, eles não têm a continuidade, porque não tem respeito, não tem postura, não tem conhecimento, eles vão dentro daquela arrogância do conhecimento ou porque tem um aparelhinho, e a coisa é muito mais profunda. Se você não mexe com algo que não conhece, você pode também ter retornos perigosos. E também o preconceito muito grande com o nosso trabalho, né? Tanto que quando a gente assumiu o Caça-Fantasma Brasil, o nome Caça-Fantasma, isso diminuiu bastante. Mas nessa parte corporativa, que tem preconceito sim, o outro tipo do nosso trabalho, ele é todo feito com extremo sigilo. Os nossos contratos têm cláusulas de sigilo absoluto, em que se a gente cita qualquer situação, a gente perde o contrato. Justamente pelo preconceito, né? O próprio cliente com medo dele virar chacota perante a sociedade, né? Claro. São clientes, grandes amigos que já são clientes que estão extremamente satisfeitos, mas quem mais trabalha esse giro somos nós mesmos, porque a gente sabe como é a nossa sociedade. Embora muitas empresas trabalham, tem diversos tipos de oráculos, muita gente consulta isso, né? Só que a gente viu que mesmo esses empresários, sendo que fazem o mapa astral e tal, que é uma coisa assim que muita gente usa e tal, né? Mas é diferente um pouco do nosso trabalho. Nosso trabalho é muito mais objetivo, muito mais detalhado, muito mais funcional para a empresa. E também a gente não está mais preocupado com preconceito. Essa fase a gente já, sabe, Andrei, a gente já passou por isso, sabe? A gente não se preocupa mais com isso. Quer dizer, quem tem preconceito é uma pessoa, no mínimo, doente, sabe? No mínimo, atrasada. Sem conhecimento, fanática, sabe? Em alguma religião. Com uma mentalidade da Idade Média, entendeu? Então, a gente já passou. É como assim, tem muitas coisas que não pode mais abrir espaço, assim, tipo assim, só para mostrar uma situação assim, quer dizer que nós estamos sozinhos no universo, entendeu? É ridículo, sabe? É ridículo alguém ficar batendo nisso, entendeu? Então, a gente não está mais preocupado com preconceito. Eu tenho uma forma de dizer, quando as pessoas vêm com os argumentos ou vêm defendendo as suas causas, a gente respeita. Para não ficar bate-boca, conflito, constrangimentos, eu tenho uma resposta. Quando você morrer, a gente se encontra. Gosto do assunto. Se tiver certo, vai se encontrar. Se tiver errado, acabou, né? Então, cedo ou mais tarde, essa verdade, ela impõe-se. E é algo que eu pessoalmente acredito, né? O debate, ele é interessante, mas você chegar e defender a ferro e fogo aquilo não faz muito sentido, né? Porque no final das contas a gente vai descobrir só depois, né? E tem uma coisa, o debate tem limite. Ele pode entrar num confronto, no duelo de opiniões religiosas ou então de egos, que a gente tem que cuidar muito.
Eu queria muito abordar um pouquinho agora, Rosa, das informações que a gente encontra na internet sobre vocês. Você já tem esse passado um pouco mais longo, né, relacionado a essa vivência de sobrenatural, etc. Você diz que teve a sua primeira visão aos 6 anos. Como é que funcionou isso? Como você se descobriu tendo isso? Como você descobriu que as outras pessoas não tinham, mas você tinha algo especial? Como é que funcionou isso tudo? Não, a princípio, para mim era tão normal que eu, quando fiquei com 12, 13 anos, que eu comecei a perceber a admiração, o susto que eu dava nas pessoas. Mas eu sempre percebi que essa capacidade todos nós temos. É genético, é herança. Entendi. Então, como se herda doenças, personalidades. Então, só que a diferença é que eu entendi cedo, que cada um tem as suas ondas, os seus momentos. Você pode ser telepata, vidente, sensitivo, ouvir, sentir os sonhos. Então, cada pessoa tem um formato que se herdou. Pode ser flashes, pode ser raro. Então, isso faz parte. Cabe ao ser humano entender e aceitar. Então, eu desde cedo entendi e aceitei. Entendi, legal. E como é que eram essas experiências, assim? As minhas foram as experiências mais loucas possíveis. No tempo de ginásio, não sei se não é do teu tempo, eu dava as provas para todo mundo. Ah, é? Tipo, antes da prova chegar, as respostas já... Antes, 2 dias antes, a gente se reunia, vamos estudar. E você sabia todas as questões que iam cair na prova? Dava para minha turma. Quem me lembrou isso há muitos anos atrás foi uma colega de colégio que estudava comigo. Isso é interessante porque, ao que dá a entender, né, é uma, nesse quesito, é uma clarividência. E de tudo que eu já me entrevistei, conheci de pessoas, a clarividência, ela é algo muito raro até mesmo entre os médiuns. Geralmente é comum entre os médiuns você ver alguma coisa... Até sentir, né? Sentir em si, né? Alguma coisa ruim, etc. Mas clarividência em si de uma maneira tão proeminente, assim, né? É, que eu sou vidente, telepata e sensitiva. Então eu tenho 2 processos 24 horas. Pode escapar de um, mas cai no outro. Sim. E médium é uma leitura dentro de uma religião. Sim. Aquela pessoa que foi rotulada como médium, no mínimo, é uma sensitiva que capta as ondas e pode escrever, pode intuir. Então, o médium nada mais é que um paranormal, um sensitivo, intuitivo, sem fazer o seu processo de autoconhecimento, deixando que os outros o rotulem e conduza as suas capacidades. Entendi, legal. Uma coisa que eu acho importante colocar é que nós não estamos ligados a nenhuma religião, sabe? Nós não estamos ligados a nenhuma religião, não somos místicos, não somos esotéricos, também não estamos ligados à ciência. Já passamos, né? Já passamos por tudo isso, conhecemos, as religiões nos recebiam, nos convidavam, continuam nos convidando, mas agora a gente entendeu que essa nossa postura de independência, né, que a gente não está professando nenhuma fé, nós não estamos fazendo a cabeça de ninguém, nós mostramos a nossa experiência e sempre dizemos, gente, se escutem, valorizem as suas percepções, né, aprendam a traduzir as suas percepções dentro das suas vivências, porque é essa independência que a gente acredita que é uma situação para onde vai se caminhar a humanidade, sabe? Quer dizer, o ser humano tem que se escutar. Claro que as religiões são importantes, elas dão uma base, dão um conhecimento, e que se a pessoa se sente bem dentro dela, fazendo as coisas que a religião propõe, está ótimo. O que a gente diz é que as pessoas têm que se escutar a sua força interna, o seu anjo da guarda, o seu guia, né, o seu mestre, e aí esses nomes todos que existem. Se escutar e perceber o seu bem-estar. Eu estou me sentindo bem, e aí seguir esse bem-estar. Também respeitar, né, um outro que não está dentro das mesmas ideias ou dentro das mesmas religiões, não pode atacar alguém porque não está fazendo parte do... Vamos colocar, as religiões também nos dão limites, né? Então a pessoa tem que respeitar um ao outro.
Sim, legal. Rosa, como é que funciona? Você com certeza já viu, já escutou, e inclusive já até perguntar aqui, porque essa resposta que vocês acabaram de dar é uma resposta que eu até tenho medo de chamar de espírito, porque às vezes a pessoa não acredita no espírito, mas acredita na experiência como, sei lá, uma energia ou algo nesse sentido que ficou. Como é que é a visão de vocês disso e como é que isso se apresenta para você? Mas, querido, há uma diferença entre espírito e energia. Sim. Espírito é uma pessoa que morreu, que levou essa energia de sofrimento, de alegria, de dor, todo o contexto de vida. A energia são movimentos que muitas vezes é fluída por vivos. Entendeu? É fluída por vivos. E também em lugares que os mortos em vida fluíram e deixaram. Há uma diferença entre espírito dele. Passou um vulto. Esse vulto era um espírito? Não. O espírito, ele teve forma, ele se mostra como forma, ou com cheiro, alguma identificação que foi uma matéria. A energia são movimentos criados ou deixados por vivos, ou também deixados suas emoções quando aquele espírito era vivo, não o espírito em si. Entendi. Para você essa diferenciação é bem clara, inclusive quando você sente isso. Você consegue diferenciar um espírito da energia? Claro, porque eu sou vidente e telepata. Quem não consegue são os sensitivos. Ele sente umas ondas. Ele sente ondas, mas ele não consegue distinguir se essa onda é uma energia, se essa onda é um espírito. Essa onda pode estar saindo dele mesmo, ou de alguém que está ali dentro do contexto, ou do local onde está. Olha quantos processos precisam ser prestados atenção e vivenciados. Olha que legal. É muito bacana porque você já tem isso, né? Só que a gente não pode só contar com você. A gente tem os equipamentos, não é? Que vocês utilizam. Como é que funciona e como é que eles funcionariam dentro dessa paranormalidade? O que eles captariam? O que seria interessante uma observação? De que tipo de equipamento vocês usam? Tá, só eu vou começar depois o João termina. Os equipamentos são para os racionais perceberem que existem ondas que os aparelhos estão te mostrando. São ondas energéticas, são ondas, vamos colocar, do sobrenatural. O aparelho não confirma se é um espírito, se é uma energia, se é do local ou se é minha. O que vai dando a organização e a base e a certeza é o meu caso, que eu sou vidente e telepata. O aparelho mostra movimentos. E o João vai continuar, por favor, João. Não, então, os equipamentos são uma forma de complementar o nosso contato e a nossa confirmação. A grande diferença do Caça-Fantasma Brasil dos outros grupos, principalmente os americanos, é que nós baseamos o nosso programa, a nossa investigação nas informações que o sobrenatural nos traz. Os americanos, a maioria dos grupos, claro que até o pessoal leva médiuns e tal, mas o principal neles é justamente a busca de provas racionais, né, muito bem estruturados, né, os equipamentos, tudo, né, mas eles estão atrás de provas, né, são racionais atrás de provas. Nós não, nós somos paranormais. Claro, a Rosa é paranormal, eu faço esse complemento técnico, né, de gravar e trazer os equipamentos para complementar, né, e para poder registrar. É isso que a gente está entendendo, que para filmar o sobrenatural, nós temos conseguido muitas evidências. Quase todo programa, quase todo episódio, toda investigação consegue ter, quando é uma coisa sobrenatural, né? Porque às vezes não é sobrenatural, isso já ficou claro, né? Que também quando não é, a gente não inventa, né? A gente tem essas evidências justamente porque a gente parte do paranormal, do sobrenatural. E a gente sabe, essa é outra diferença também, a gente sabe se tem, se não tem, por que está lá, que é essa comunicação que a Rosa faz, os mortos lá, o espírito, ou se já virou fantasma, por que ele está lá, quem é esse fantasma, e depois é a questão de tirar ele ou não, né, ou se ele não está fazendo mal nenhum, ou se ele está até ali protegendo alguma situação,
porque cada situação é única. É isso que a gente entendeu. Então os equipamentos, nesse caso, funcionariam para vocês terem, né, essa questão de evidência para os racionais, né? Mas seria focado mais na mediunidade da Rosa, né? Seria um complemento. Totalmente focado, porque foi isso que eu entendi no início, quando a gente começou com os programas em Brasília. Esses programas estão lá no YouTube, né? Chamava O Elo Perdido, Paranormalidade, O Elo Perdido, que a gente estava lá na TV Brasília, que até a gente estava em segundo lugar no Ibope lá. Eu tentei um formato totalmente tradicional. Eu peguei, botei a Rosa, chamei 2 diretores, câmeras, teleprompter, todos os equipamentos naturais de uma produção, e aquilo só atrapalhou a Rosa. Aí, no final, a Rosa disse: João, tudo isso ou eu, né? Porque aquilo ali fluía como produção, estava entrando dentro do processo de produção, só que estava atrapalhando o processo paranormal. Porque era muita gente, para tudo, agora vê a luz, vê a maquiagem, a Rosa, para aqui, olha para lá, e ela, puta que merda! Deixa eu, sabe? Deixa eu ser eu. Deixa eu conversar, deixa eu fluir, né? A gente conseguiu fazer bons programas, tudo, mas nesse formato que agora a gente entendeu que é não ter formato, né? Sim, eu vou, levo as câmeras, às vezes nem consigo uma cena durante o dia, não consigo, e também não me preocupo muito, sabe? Se, puxa, não deu pra pegar aquela situação, não deu pra, na hora que a Rosa foi começar o programa, ela já tava vendo, então deixa ver, depois eu começo o programa depois lá pela metade, que seria jornalisticamente falando, né? De contar o histórico, as evidências, quer dizer, o que eu entendi é que não tem formato. O sobrenatural não funciona racionalmente. Então, assim que eu tenho que, como diretor, como cameraman, como editor, como tudo que eu faço, eu tenho que agir dessa forma intuitiva também. Caramba, que legal. Isso é interessante porque vocês não estão preocupados com a narrativa. Vocês estão preocupados realmente com os eventos paranormais em volta. Isso é legal, porque talvez o YouTube seja uma plataforma excelente para darem para vocês esse tipo de liberdade, né? Já que uma TV cobraria esse tipo de coisa, né? Mais. Exatamente. Tanto que tem horas, né? Que claro que eu sinto falta, a Rosa sente falta da gente ter essa... Não deu pra pesquisar a história lá, sabe? Não deu pra ir lá na biblioteca, pegar a história desde o início, né? Porque nós já tínhamos ali um relato meio um pouco parcial, mas o relato verdadeiro da história, da lenda, né? Quer dizer, que pra nós serve, né? Porque, na verdade, esse gancho racional da história, das ocorrências, é o que faz a Rosa conectar e com o local e com as pessoas. Então, a gente se acha muita vontade no YouTube e muita vontade em ter essa narrativa dessa forma de, às vezes, agora até eu tô editando um pouquinho mais, mas ter uma coisa mais fluida, assim, sem me preocupar em editar muito, para mostrar para as pessoas o processo, como aconteceu o contato. A Rosa pegou, parou, sentiu, conversou, falou, deixou fluir, respirou, aí veio uma... Quer dizer, nós achamos importante as pessoas entender o processo sobrenatural, né? Não só aquela coisa, eu vi, tá aqui, é branco, é loiro, é gordo, chama André, chama não sei o que, sabe? A edição mata muito, né, dessa coisa, dessa fluidez, né? Termina com ela. Até eu tô editando mais um pouco, eu tô tirando mais do que eu gostaria, porque como eu estava lá no local, né, eu vi, pô, isso foi importante, isso desencadeou aquilo. Então, a gente tenta deixar, às vezes muita gente acha chato, muita gente xinga, mas, bom, na internet se xinga tudo, né, então não tô preocupado. Nunca vai estar satisfeito, até porque você vê aqueles programas de americanos todos bem produzidos e que pra mim, alguns são até meio apáticos, né, que não acontece muita coisa, quando acontece fica naquela, será que foi, será que não foi? E, inclusive, falando sobre isso, vocês gostam de algum programa? Vocês chegaram a curtir algum? O que vocês têm a falar sobre eles? Seja ele americano, brasileiro? Então, a gente já assistiu vários desses programas, tem uns que a gente... Não tem tempo, se assiste, mas não tem um preferido. Não, sabe, assim, claro que tem esse do Sci-Fi, o TAPS, que era uma referência, mas quando a gente percebeu diferença no procedimento de como atuar na frente da câmera, de como pegar e agir, a gente vê que tem umas situações assim que às vezes tem essa arrogância, como tem esse outro programa que tá, acho que é do Discovery, que é Sanatórios Assombrados. Sim. Vez outra eles fazem algum compilado desses. É uma barbaridade, os caras são loucos. A gente pegou e começou a mostrar os absurdos que o pessoal tá fazendo lá nos Estados Unidos, né? O pessoal criou uma gaiola, eles querem ser os seus primeiros a prender um fantasma. Não, os caras são loucos, sabe? É uma arrogância racional, e é esse o problema, Andrei, sabe? Os lugares estão mal assombrados, essa parte está muito pesada, por quê? Porque nós, homens, a nossa vivência, nós como raça humana, a gente está produzindo muita inquietação. As almas estão morrendo totalmente perdidas,
sem nexo, sem ter tido uma existência que gerasse valor de verdade, sabe? Sem ter amado de verdade, sem ter sido amado. São valores que não têm sentido no mundo real, qual é o mundo real? É o mundo criado por, não vou dizer por Deus, é um mundo que gerado pelos homens. Nós estamos no mundo gerado pelos homens, e esse mundo não faz sentido, porque ele é quase totalmente racional e emocional. Nós tiramos o sobrenatural da nossa existência, e o sobrenatural que nós temos é um sobrenatural respeitado, mas é limitado, porque são visões limitadas de quem criou as religiões, e não estou criticando, só estou dizendo que é uma visão restrita, porque em si se fecha dentro daqueles conceitos. E nós acreditamos que o sobrenatural não tem regra, não tem rótulos. Cada pessoa tem que vivenciar o seu sobrenatural. Então por isso que tem tanto lugar mal assombrado, sabe? E lá nos Estados Unidos o pessoal está fazendo... Nossa, teve esse caso mesmo do manicômios assombrados, que o pessoal foi lá, brigou com os fantasmas, ele pegou uma faca e se esfaqueou, cara. Quase morreu. É por isso que aqui no Brasil o comércio se desfaz, porque as pessoas estão imitando racionalmente algo que já está dando resultados negativos no país, né? Agora, nesse mês, a gente soube de um outro grupo, a gente não sabia da existência dele, mas soube do resultado. Nessa viagem, a gente encontrou esse relato. A gente passou agora 20 dias viajando. Quase, deixa eu ver, foram 7 cidades, né? Fizemos 15 episódios. E a gente teve o relato de um grupo, 4 pessoas, eles estavam investigando os lugares, entravam de uma forma assim, sem pedir permissão, pulavam um muro e tal, né? E tinha 2 que eram arrogantes, que brigavam, que não sei o que, vamos lá. Incorporaram, né? Incorporavam, sabe? Um negócio meio sem noção do que estavam fazendo. Aí um morreu. E o outro, qual foi? Tá doente até hoje. Tá doente até hoje. Doenças que ninguém explica. O rosto incha. O rosto incha do nada. Quer dizer, o pessoal tá mexendo com o que não sabe. E é interessante, porque se eles eram, né, se eles eram sensitivos, eram eles os primeiros a tomar cuidado com esse tipo de coisa, né, porque eles... Mas a arrogância, né, a autoafirmação uns perante os outros no grupo, a falta de conhecimento, de equilíbrio. Então são vários fatores que levam as pessoas a achar, porque é sensitivo, pode fazer isso. Não é porque você tem esse potencial que você pode pegar um aparelhinho e ir para o sobrenatural. A sensibilidade faz parte, mas precisa conhecimento. Primeiro você precisa se organizar. Não adianta eu ir para esses lugares desorganizada, com vícios, com egos. O que eu vou atrair para mim? Só coisa ruim. Entendi. Falta postura. Você já falou um pouquinho sobre, mas como é que seria essa proteção? Quando vocês vão entrar em algum ambiente, vão pegar algum caso, vocês têm algum processo que vocês fazem aí para não se desequilibrarem, né? Não sofrerem alguma coisa? Não, esse processo é contínuo, né? Se você não souber lidar no dia a dia, na hora você não vai ter, né, querido? Não existe tu ter uma vida que usa droga, que bebe, que trabalha com ego, racionalmente agressivo, e tu chega lá e troca de chapéu. Isso é um processo, por isso que é um autoconhecimento. Você se organiza através da sua vida, da sua pessoa, da sua família, tudo que está ao redor, para chegar lá já ter mais ou menos aquela postura, porque o que tu vai exalar lá? O que você vibra. Não é que eu chego lá e agora eu sou boazinha, bonitinha. Não, eu vou exalar minha essência de vida e eles vão captar. Então, se eu chego lá com peso de essência, se for um espírito negativo, um realimenta o outro. Não é na hora. Isso é um processo de tempo, de continuidade. Não quer dizer que a gente é perfeito, é bonzinho. Não, nós temos que nos entender. Tem personalidade forte? Tem, mas não seja arrogante nem malcriado. Emotivo, um paranormal de fato que chega a um certo ponto, o ser emotivo por qualquer coisa, ou gostar ou não gostar das pessoas, tem um limite. Eu sou uma pessoa muito emotiva quando eu sinto, quando eu percebo a vibração verdadeira, não quando as minhas emoções são tocadas. Então é muito importante o conhecimento.
numa dessas gravações, eu fiquei muito chocada. Eu não chorei, mas a minha alma sofreu. A minha alma sofreu porque sentiu o sofrimento daquele espírito que veio falar comigo e me cobrou. Faz um processo de empatia, né, que precisa ter, né, também. Não chega a ser empatia, são vibrações, né? Eles vão sentir em mim, eles vão falar comigo, eles vão chegar a mim pelo que eu vibro a minha vida. Não é pelo que eu estou vibrando ali. Quer dizer, eu não vou criar uma falsa modéstia, eu não vou criar uma falsa compreensão. Eu sou isto e levo isto nas minhas gravações. Legal. Então, para vocês, era só vocês estarem equilibrados ou vocês têm algum processo de purificação? Não. A postura organiza, entendeu? Se eu vibro sempre a mesma coisa, automaticamente eu tenho a minha energia positiva. Mas sim, quando a gente entra em qualquer lugar, a gente perde permissão para os mortos, para a natureza, para os seres vivos. Como lá é o departamento da morte, a gente perde permissão para a energia da morte, para os espíritos. A gente não chega... Os guardiões. Para os guardiões. A gente sabe todo esse contexto que existe. Isso é a postura também do conhecimento e da vivência que tivemos. Qual foi o caso que mais desafiou vocês? Não está no ar ainda. Então, nesses episódios, nossa, a primeira vez a Rosa sentiu medo. Eu não vou adiantar, mas tu tá tendo isso com inédito, isso aí, né? Num dos episódios gravado em Ribeirão Preto, que foi o primeiro que até é muito interessante, mas eu não vou antecipar porque eu não sei quando que ele vai sair, senão as pessoas começam a me matar lá no... Eu acabei de publicar a parte 1 de uma investigação, tô editando a parte 2 e o pessoal já tá me execrando porque eu não botei a parte 2 no ar ainda, entendeu? O processo são vivências, tu nunca sabe como a paranormal. Eu entrei, senti a energia, aquele impacto, aquele impulso, e por frações de segundo, até que foi a sensitiva, até acessar a vidente, a telepatia, aquela fração me deu medo, porque eu estava sem a clareza, eu senti o impulso, os aparelhos, os impulsos me tirando do lugar. Tanto é que o sensitivo precisou uma fração de tempo para que a vidente e a telepata entrassem. Nesse período me deu muito medo, sim. Não vou dizer que não. É tipo, opa, tem que prestar atenção. A sensitiva aqui não fez efeito. Sim. O que é pior, fantasmas ou pessoas? 1000 vezes pessoas. Porque o fantasma são vibrações, você rapidamente vai sentir. E as pessoas têm máscaras, são dissimuladas. Como eu sempre digo, se as pessoas um dia na vida fossem videntes e telepatas, o mundo não seria como é. Porque você iria ver o outro da forma que o outro é, não da forma como cebola, né, que são cascas. Não estou dizendo que são negativas ou positivas, são cascas, são mudanças, histórico de tudo que viveu, de tudo que foi ensinado, de tudo que é, somatório da personalidade, da estrutura emocional, do conteúdo de fora. Não estamos fazendo um julgamento negativo ou positivo, mas é no sentido as pessoas são muito mais perigosas. Vocês tiveram mais problemas com pessoas do que com paranormal? Muito mais problemas com pessoas. Porque as pessoas, ela vem com arrogância, ela vem com julgamento, ela vem se achando, entendeu? E o espírito, ele vibra e tu já deduz como é que ele é. O que que ele é? Ele é um espírito mal resolvido, arrogante, prepotente, quer bater de frente. Então, ele já se mostra. E o espírito, ele não tem a força da dissimulação do racional. Eles são vibrações que se mostram.
Entendi. Em algum dos casos, assim, algo muito ruim aconteceu, vocês se lembram? Do tipo, alguma coisa que gerou negativamente pra vocês, algo que vocês ou que achavam que estava no controle, ou enfim, alguma coisa aconteceu de muito ruim. Não, até porque quando tá para acontecer algumas coisas, a vidente, né, ela vai, capta e vem e prepara. Se é uma coisa muito fora do contexto, olha, não vamos, que isso aí só vai nos dar prejuízo e não vai ajudar o sobrenatural. Tem uma situação que a gente toma muito cuidado, André, que é assim, ó, essas situações que agora estão aparecendo mais, até porque a internet ganhou muita força, e esse tema também venceu a barreira do preconceito, todo mundo tá falando, é que esses problemas com o sobrenatural existem desde o início. Quer dizer, o pessoal brincando com o jogo do copo, teve famílias que foram destruídas com isso, sabe? O jogo do copo é muito perigoso, sabe? Não brinquem com isso. O tabuleiro Ouija, o do compasso, tudo, não brinquem com isso. Se são racionais, mas que as pessoas nem sabem se são racionais ou se são paranormais, pode não acontecer nada, né? No momento, mas se é um paranormal que tem alguma sensibilidade, ou que teve na genética, né, um paranormal, ou até uma pessoa muito má, que a gente sabe, né, quer dizer, essas pessoas que foram maus, que fizeram coisas horríveis, esses são os verdadeiros demônios, né? E eles, depois da morte, ficam gerando essa energia negativa. E se algum parente que vier depois, tiver alguma sintonia com ele, vai dar espaço para isso, sabe? Vai trazer o Voldemort de volta, entendeu? Sabe? E é esse que é o problema. Quer dizer, muito cuidado com essas situações do sobrenatural. Agora me pintou assim, você falou dessas brincadeiras, tem do copo, do compasso, teve aquele Charlie que deu uma bombada alguns anos atrás. Isso. Criança também tá disposta a esse tipo de perigo, ou de alguma forma a inocência dela previne de alguma coisa? Olha, a criança até 7 anos, 8 anos, é automático. A sensibilidade é mais forte. A razão não tem muito conteúdo e as emoções não foram afetadas. Aí só é atingido negativamente de acordo com a sua genética. Se a sua genética traz um peso negativo, que ela for uma paranormal, não é a criança em si, é a energia da genética que flui através da criança. Entendi. Mas de adolescente, assim, aí já começa... Adolescente, daí a coisa já pega. Porque o adolescente, ele tem a sua capacidade e também está numa época de conflito, de mudança, de responsabilidade, de insegurança, de revolta. Aí a coisa pega muito mais perigosa. Tá chegando um caso para nós agora, que claro, não vou contar tudo, mas só essa parte. 2 primas, 12 e 14 anos, começaram a fazer essas brincadeiras de magia, de invocação, isso faz muito tempo, e o caso está chegando para nós agora, são já adultas e criaram uma maldição na família, só destruição, né? Todo mundo já tentou resolver, está chegando o caso para nós agora. Então, você imagina, quer dizer, eram crianças. Faziam na inocência até. Com suas capacidades. Em aberto, que na genética já tinha algum pezinho, né? O que quer dizer? Mexeu, realimentou aquela outro lado negativo e continua. Teve algum caso bizarro que vocês já pegaram? Quer dizer, acho que todos os casos que vocês pegam devem ser meio bizarros. Teve algum que vocês entraram, saíram, resolveu ou não entendeu nada, ou nossa, que coisa estranha. Até mesmo pra vocês. Teve algum caso assim que se sobressaiu? Teve um, né, que foi de tão forte, a Rosa mandou eu desgravar tudo. Foi uma possessão real, né? Nos chamaram no Rio de Janeiro, em Niterói, e eu comecei a gravar tudo à noite. E a Rosa viu que se a gente publicasse aquilo, ia prejudicar muito a vida da pessoa. Então a Rosa disse, João, desgrava tudo aqui na frente dela. E como era uma situação que... Porque nós não temos patrocínio, Andrei, sabe? A gente gasta o que tem e o que não tem. Quer dizer, felizmente a gente tem uma vida muito tranquila, nosso trabalho nos remunera bem, a gente consegue viver bem, porque a gente tem a gente acredita que temos direito ao bem-estar e todo mundo tem esse direito, mas o nosso programa, ele acaba consumindo muita grana, porque é de viagem, é coisa, não é fácil, né? Teve um tempo que a gente não pedia ajuda, nós bancava tudo e tinha essa condição. E agora nós estamos pedindo ajuda de viagem, estadia, alimentação, a gente não cobra a investigação, a gente não cobra. Nem o tempo, né? A gente para de trabalhar. Nem o nosso tempo, porque agora a gente passou 20 dias viajando, quer dizer, a gente
trabalhou pelo telefone, né? E nesse caso a gente foi lá, fez tudo que podia fazer, mas a gente não conseguiu ir além porque tinha que ficar no local, tinha que voltar no local, sabe? Tinha que ficar lá uma semana e nós não tínhamos essa condição. Porque até a gente foi chamado pelo terapeuta dela, que começou a surgir coisas que ele estava muito fora do que qualquer coisa que se conhecia. Então a gente foi, diagnosticou, conversou, a Rosa fez eu apagar tudo, porque ia prejudicar muito a pessoa. Antes do programa, antes do que as pessoas, não sei o que, o pessoal acha que é fácil, né? Mostra aí, o pessoal não tá nem não. A gente, antes de tudo, está o ser humano. Respeito à pessoa, principalmente aos vivos que ainda tem a capacidade, né, de gerar energias e poder modificar a sua vida. Agora, se dentro de uma sociedade dessa, preconceituosa, onde não existe um respeito, né, sobre essas situações... Existem julgamentos e achismos, né? Então, quer dizer, a gente acabou não indo além, mas essa foi uma situação que foi muito, sabe, assim, nós nos assustamos, sabe? Depois da Rosa, como o processo da Rosa é um processo muito forte, né, telepático, isso, a evidência para ela que mostra exatamente o que está acontecendo, né, então isso dá para ela uma segurança muito forte, sabe? Ela sabe o que ela está fazendo. Eu me assustei quando eu vi aquelas coisas se mexendo por baixo da pele da pessoa. Caramba, rolou até disso. Putz. Tipo, nível exorcista mesmo. Exorcista total. Algumas coisas interessantes que algumas pessoas, até mesmo mais céticas, poderiam ter de evidência. Por exemplo, vocês já viram objetos levitando? Eu imagino que já. Mas vocês já presenciaram esse tipo de caso? Poltergeist? Já fui chamada para ajudar a parar os quadros de balançar, já aconteceu muitos casos. No período de gravação não, mas houve uma época lá no Sul que eu fui chamada em vários lugares porque os quadros se mexiam, já houve isso. Bolas de fogo voando. Bolas de fogo. É isso que eu ia perguntar, até fogo, essas coisas assim que são bem cinematográficas até, né, que a gente já viu. É muito bonito. Não, inclusive situações, né, que claro, isso não foi filmado porque o João não estava na equipe ainda. Mas de teletransporte. Caramba! De materialização. Que de pessoa mesmo? Uhum. De pessoas e carros, automóveis sumirem. Caramba. Na frente de todo mundo. Na frente de várias pessoas. Esse é um grupo que a Rosa tinha antes, grupo bem eclético, né, Rosa? Tinha um psiquiatra, tinha um ufólogo, tinha um sensitivo, tinha um alpinista, tinha a filha e o secretário do psicólogo, eram umas 8 pessoas. O psicólogo largou a profissão depois disso, né? Depois de ver um teletransporte. Não, ele era psiquiatra. Psiquiatra. E ele, esse era um... Psiquiatra. Era um pesquisador. Não era outra pessoa, né? Não era o pesquisador aqui. Era o Ernesto Bono. O Ernesto Bono, que é um grande escritor dessa área, né? Legal. Então, vocês têm algumas histórias bacanas aí pra contar aí pros nossos ouvintes, pra dividir com a gente? Claro, uma das mais, assim, que a gente teve evidências incríveis, né, foi lá na Casa de Cultura de Torres. A gente estava vindo do Sul, vindo de Porto Alegre, passando por Santa Catarina. A Rosa disse assim, na próxima entrada, entra. E essa entrada era Torres, lá, né, quer dizer, não estava em Santa Catarina, estava quase chegando em Santa Catarina, que é a última praia do Rio Grande do Sul. Aí entramos em Torres e tal, e o carro já era adesivado, e aí nós paramos assim, nós estávamos andando, procurando, né, um restaurante, aqueles maravilhosos lá do litoral, para comer um peixe, e aí parou um cara de moto e disse, olha, vocês têm que ir lá no Centro Cultural, lá é mal assombrado. Aí nós pegou, comeu o peixe e depois foi no Centro Cultural. Aí chegamos lá, acabamos conversando, né, com o secretário de Cultura, o secretário de Turismo, e aí eles nos autorizaram a fazer a gravação à noite. E disse, aqui aparece o seu Alfredinho, todo mundo vê. O seu Alfredinho era o antigo síndico desse prédio, foi um dos primeiros prédios da Praia de Torres. Era tipo um clube, assim, esse clube, cinema, era tudo isso junto. E aí gravamos durante o dia, mostramos e ficamos à noite lá. E gravamos à noite e tal.
fizemos as investigações e a Rosa conversando com o Ricardo, que era o guarda, mas tinha mais... Ao todo nós estávamos em 7 ou 6, agora não lembro. Aí tá, finalizamos aí, né, a gravação, fomos embora. E aí já estava o vídeo no ar e os internautas nos ajudam muito com isso. Eles pegam, olham os vídeos, analisam e tal. E eu editava no Vegas. Não, era um outro ainda, era o Pinnacle, que era muito simples. E era um videozinho pequeno, assim, que ficava... Eu não conseguia analisar a cena inteira de uma forma grande, sabe, assim... O preview do editor de vídeo era muito pequenininho, né? Muito pequeno, muito pequeno. E aí o Gustavo Zanqueta, né, de Uberaba, um internauta nosso, ele disse: João, quem é esse cara que passa atrás aí? Né? Isso depois já no ar no YouTube. Aí nós vamos ver, o cara saía de trás da parede, né, e caminhava por trás da Rosa, do Ricardo e do outro, Leandro, acho que era o nome do... Foi coveiro. Ex-coveiro e cameraman naquele momento pra nós. E eu não tinha visto, cara. Daí eu peguei, dei mais luminosidade, ampliei, fui ver, nossa, o cara sai da parede e passa o seu Alfredinho, né? Esse é o legítimo fantasma que todo mundo vê e nós filmamos, né? Então tá lá na Casa de Cultura de Torres, o fantasma, a imagem mais nítida que nós tivemos, aonde os americanos analisaram, disseram que era computação gráfica. Os japoneses analisaram, disseram que era mentira, era um cara real. Né? Quer dizer, sempre, né? Mas é claro, né? E na curva E na curva da morte também, Suzana, onde a gente filmou, né? Um espírito, em que a Rosa diz, nós estamos assim, nós e um sargento da Polícia Militar do Estado de São Paulo que nos acompanhava porque era um lugar perigoso. Eu e a Rosa entramos no mato assim, e a Rosa disse: João, tá lá, ó, filma pra lá. Eu com a câmera de visão noturna, eu filmei, muitas sombras, muitas coisas, mas depois a gente também, com a ajuda de 2 internautas, uma mãe e uma filha, que acharam e mostraram pra nós e tal. Aí nós fomos lá e vimos a imagem. Caramba, que legal. E Suzano, eu conheço pelo menos umas 2 ou 3 pessoas de Suzano, dizem que é uma cidade carregadaça. Não, imagina. Aonde tem ser humano, aonde o ser humano tá vivendo, tá carregado, sabe? Porque nós estamos insatisfeitos, a gente vive num momento complicado, sabe? Não tem como não estar carregado de energias de insatisfação, ciúme, inveja. Esse é o ser humano. Aí morre, né? Fica em cima do que ele vibrou, as pessoas, do local. Então isso é importantíssimo, tu viver bem para poder estar bem. Mas essa semana aconteceu uma coisa muito interessante. Faz uns anos que o meu cunhado morreu e eu sempre sonho com ele. Que eu sonho que eu tô atrás dele, ele dispara, a Rosa não vem atrás de mim, ele sobe escadas. E essa semana eu fui dormir, estava cansada, de repente eu vi. Ele tinha uma capa de cabatim preto, estava com aquela capa, com calça preta, com sapato preto, e ele andando. E eu dizia: Anildo, onde é que tu vai? Ele dizia: fica aí. Ele parava, olhava para mim e mandava eu ficar. E eu fiz 2 vezes isso. Aí ele parou e disse: fica aí que eu já entendi tudo e vou-me embora. E hoje a minha irmã ligou dizendo que sentiu a presença dele 2 dias atrás com a mesma roupa que eu vi. Então, ele apareceu, me explicou e se despediu da esposa. Você não tinha falado com ela, né? Não, faz uns 2 meses que eu não falava com a minha irmã. É aquele tipo de coisa, né? Até pro cético você vê que existem certas coincidências que te deixam na dúvida, né? Será que... Exatamente. Vamos encerrando aqui essa entrevista que eu gostei pra caramba. Eu tô saindo daqui mais fã de vocês ainda. E não posso deixar de perguntar, é claro, onde as pessoas encontram vocês, né? Se vocês querem falar de algum livro de vocês, algum lançamento, qualquer coisa assim. Por favor, agora espaço de vocês, anunciem o que vocês quiserem. Bom, Andrei, muito obrigado pela oportunidade. Sabe que você tá abrindo pra gente para mostrar o nosso trabalho. Nós temos uma seriedade muito grande no trato com o sobrenatural e é isso que nos move. Nós temos um canal no YouTube, né, que é o Caça Fantasma Brasil, que é onde a gente posta as nossas investigações. A Rosa tem 5 livros escritos, agora estão em e-book, que podem ser localizados no amazon.com.br. E também esse ano, em junho, a gente deve lançar um livro, Caça Fantasma Brasil, pela editora Planeta. Vai ser um super lançamento. O livro está pronto, a gente terminou ele agora em março. E vai ser muito bacana. É um livro que vai mostrar dessas investigações do YouTube com novas explicações, sabe? Ou até uma abordagem assim, não é mais didática, mas diferente, justamente porque no livro tu consegue, né, explicar ali, contar, porque tu já repensou, já viu, já concluiu
Então esse é o grande lançamento do ano, né? Esse é um livro muito forte. Legal, que bacana. E o nosso contato, né? Que é visãoparanormal@gmail.com. Se o pessoal souber de um caso de famílias desesperadas, de um lugar mal assombrado na sua cidade, aqui no exterior, né, pode mandar pra gente, que esse é o ano do patrocínio. Numa hora a gente vai virar e vai mesmo no YouTube, que é o nosso canal. Show de bola, show de bola. Gostaria de agradecer novamente, muito obrigado. Estamos encerrando esse episódio com essa presença ilustre. E com certeza assinem o canal. Cara, é muito divertido você ver essas coisas que realmente você fica na dúvida. Até mesmo quando você é muito descrente, muito cético, você fica na dúvida. Isso é muito legal. Então é isso, galera. Espero vocês no próximo programa. E vamos para a leitura de e-mails e comentários. E até a próxima. E chegamos aqui em mais uma leitura de e-mails e comentários, o nosso momento de contatos imediatos, onde nós nos aproximamos junto com o nosso OVNI aos ouvintes e lemos o seu feedback. No episódio passado, que foi o episódio de Aconteceu Comigo especial, a gente não conseguiu, porque realmente ficou um episódio muito longo. Então, a gente decidiu fazer a leitura de feedback do episódio de Lobisomens, 99, e o do Asta Cheran, episódio 100. Geralmente Aconteceu Comigo que a gente não faz leitura de e-mail. Eu acho que é um padrão nosso, porque o Aconteceu Comigo ele já é uma grande leiturona de e-mails, então ele vai acabar ficando de fora, beleza? Recadinhos vocês já escutaram e tal. Mais uma vez agradecer a Penumbra Livros por estar com a gente mais uma vez. www.penumbralivros.com.br. Dê uma olhada lá no catálogo que interessar vocês. Tenho certeza que vocês vão curtir pra caramba. E Rafael Jacaúna, 100 episódios, cara. Olha só, quem diria, hein? 100 episódios. Que legal, cara. Pois é, né? Curiosamente, você esteve em quase todos. Eu só não estive em um. Caraca, é mesmo. Aquele de... Não, qual foi que você não esteve? O de Desaparecidos. Ah, é verdade. Eu não lembrava, mas é verdade. Acho que foi o Gal que gravou, o Igor. Eu? Ah, você também gravou, né? Eu gravei. Caraca, a internet aqui é foda, né, cara? Então, alguns episódios eu não ia participar porque a pauta não iria somar nada. E outros tantos aí a internet me garfou legal. Oi, muito obrigado. Me fuder. Bacana, né? 100 episódios. Puta que pariu, né? Parece que foi ontem. E a gente tá assistindo o filho do Rafael crescer, olha aí, ó. Né, cada programa, daqui a pouco ele tá falando que é o filho. Pedi pro Guilherme fazer corte só das participações do seu filho. A gente fazer um time-lapse. Daqui no episódio 400 a gente vê ele crescendo por áudio. Caraca, 400. Aí tá bom. Aí tá bom. 400 são quantos anos, cara? Cara, eu acho que... Cara... 8 anos? Tu tá perguntando pra um cara de comunicação. Aham. Você tá fudido. Deve ser 8 anos, que seja. Vai participar do Freak, com certeza. Nossa senhora. Olha aí, ó. Isso aí, com certeza. Mas tem que tá ganhando muito dinheiro pra continuar 400 episódios, cara. Eu ia comentar algo do tipo, mas eu achei melhor não comentar, não. É isso aí. Vamos então pra leitura, porque hoje vai ser grande. Primeiro a gente vai ler aqui o de Lobisomens, 99. A primeira mensagem é do Guilherme Rá. Eu não sei se eu cortei o nome dele. Guilherme Rá? Eu não sei se eu cortei o nome dele. É Guilherme Rá. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos um lobisomem muito famoso. Conta-se que o pai desse lobisomem estava andando sozinho no arvoredo quando encontrou uma lobisoma bem tetuda dando de mamar para 6 lobisominhos. Que isso? Ele chegou de mansinho e pegou um dos lobisominhos e levou para criar. Hoje o bicho é famoso e toca gaita de 8 baixo. Caralho. O que ele quer dizer? Como assim? Deve ser alguém famoso que a gente não entendeu a piada, cara. Cara, essa galera do Rio Grande do Sul é realmente outro país, né, cara? Eles têm a cultura própria deles. Eu não sei se eu captei. Que toca gaita de 8 baixo, realmente eu não entendi. Nós que somos excelentes músicos, né? Cara, eu sou um músico de mão cheia, entendeu? Não toco nada, nem berimbau. Sei uma coisa que você toca, Rafael. Mas beleza, vamos pro próximo e-mail. Francisco Wolf Santana, é isso mesmo? Deve ser. O cara chama Francisco Wolf Santana e você acha... Então deve ser. Não faz sentido. Francisco Wolf Santana Júnior. Olha no cara. Wolf, né? Wolf, vamos lá.
Cara, essa história de lobisomem que o cidadão fala que ele falava, me lembro das histórias da minha avó. Que lá em Alagoas tinha certas pessoas que faziam pacto com certos animais e se transformava no animal em questão. Esses animais são altamente inteligentes, fazem emboscadas e etc. Mas nunca ouvi falar que eles falavam. Uma maneira de se saber, tá escrito assim: se tem um deles por perto, são os animais em certa região de Alagoas, no mato, os cavalos ou qualquer outro animal entra por nada nessa vida. Não entendi nada. Os cavalos ou qualquer animal não entra por nada nessa vida. A região em questão foi onde um cidadão foi atacado. Porra, tu mandou um meio confuso pra cacete. Uma das histórias foi de um cidadão ter feito pacto com um boi para matar um cara. Porque o boi, eu não sei, mas fica a história. O cara queria matar um boi. Não, o cara queria matar o cara se transformando num boi. Eu acho que é isso. Meio boi, na verdade. Um boi touro. Não, um boisomem. Boisomem. Tá. Finaliza aqui. Eu conheço vários boisomens. Aí é outra coisa. Aí é outro esquema. Ele finaliza aqui. Sobre a história do lobisomem que comeu o bebê, já tinha ouvido essa história, mas nela, o lobisomem não come o bebê. Ele come uma parte da saia da mulher que escapou para subir uma árvore. Quando ele chegou a casa, viu a saia na boca dele e matou ele sufocado. Cacete, você foi do Andrei, cara. Agora tu imagina, tipo, você faz um pacto com a galinha, você vira tipo um galinhomem. Um galomem. Sei lá, podia fazer um pacto com um bicho que voe, pelo menos, entendeu? Sim. Vários mundos de fantasia, você tem essa flexibilização da licantropia, né? De não ser apenas lobos, né? Você pode ter, sei lá, antílopes, cachorros e etc. Existem outros tipos de animais e etc. E, cara, eu acho interessante, mas dá muito pra cair na galhofa, né? É verdade, é meio qualquer coisa, né, cara? Então, se é qualquer coisa, me dá muito pra dar crédito em qualquer coisa. Eu gosto mais das minhas histórias de lobisomem, aquelas lá da Idade Média, que o lobisomem tirava a roupa das pessoas e dobrava direitinho depois de comê-las. Elas são legais. Vamos ler aqui o comentário do Rei Leâmpago. Nossa, tá bom. Muito bom, o lobisomem é realmente um clássico, tanto na cultura pop quanto em qualquer folclore do mundo. Eu acharia bem bacana se houvesse mais episódios com essas lendas mais rurais do Brasil. O ambiente... Caralho, eu puxei um carioca agora muito ferrado. O ambiente extremamente espiritualizado e de certo modo tão místico em que nossos avós e pais da roça viviam é sempre cativante. Ah, e cadê o episódio sobre Gravity Falls? Vai ter... Eu lancei um post lá no nosso grupo do Facebook, inclusive vão lá no nosso grupo. Temos um grupo, você não precisa pagar padrinho pra entrar no nosso grupo, não. É Legalize, você pode entrar. E eu citei exatamente isso, eu citei 3 séries, cara. E eu vou dar a dica agora, ouvinte. Pra quem não escuta a leitura de e-mails e nem tá aqui escutando, então foda-se, vocês vão tomar spoiler mesmo e caguei. Mas ó, pra não ocorrer desculpinha igual eu tive na Bruxa, ai, Andrei, eu não vou escutar pra não tomar... Beleza, não vai escutar pra não tomar spoiler? Aceito. Mas já vou avisando então, ó, vou dar 3 dicas. Gravity Falls, Over the Garden Wall. Eu acho que aqui no Brasil veio com o nome de Segredo Além do Jardim, Jardim Além do Segredo. É do Cartoon Network, tá? Mas são só 10 episódios, de 10 minutinhos cada. E Evangelion, ou Evangelion. Cara, Gravity Falls é o que isso aí, cara? Eu já vi esse desenho passar assim, sabe? Passou, mas eu não sei do que se trata, não sei como é que é o lance dele, qual é o esquema dele. O esquema é que, tipo assim, é muito legal, cara. Irmãos gêmeos, né? Um casal de irmãos gêmeos, eles vão passar as férias de verão com o tio avô e é isso, tipo, e eles vão pra um lugar, tipo, sabe aquelas cidades redneck cheias de mistérios? Tipo, Floresta de Pé Grande, essas coisas? É bem isso, tipo, é um desenho da Disney, uma série, tem 2 temporadas, inclusive acho que tá inteiro na Netflix, ou quase inteiro, faltam alguns episódios só. Entendeu? Não entendi nada. Tá bom, Rafael. Vamos lá. Vamos lá, leia o próximo. Regis Tonkiel. Minha avó polonesa... Avó polonesa já vem. Minha avó polonesa e católica fervorosa afirma que não somente viu um lobisomem, como na infância morava nas proximidades de um. Ela conta que era comum o sumiço de animais ou a morte brutal de outros. Certa noite, ela e o pai saíram para verificar o barulho no galinheiro, motivo dos cães ficarem tão atônitos. Para o espanto, tratava-se de um animal com forte odor, que parecia um lobo, mas de maior porte e mais assustador. Claro que na minha interpretação tratava-se de algum animal selvagem, já que na época o Rio Grande do Sul era tomado pelo mato. Tudo Rio Grande do Sul, já reparou, né, André? Isso é uma tendência. Rio Grande do Sul, né? Ela continua aqui.
Minha avó sempre conta outra história e diz um morador da vizinhança era um lobisomem. Tinha os joelhos e cotovelos sempre machucados, já que na interpretação da época, o transformado caminhava em 4 patas e seus cotovelos e joelhos eram usados como apoio. Ela sempre justificava dizendo que ao se transformar, essas partes continuavam com a pele sensível e sempre sangravam no dia seguinte. Olha só, Andrei. Olha só, Andrei. Tá vendo, né? Isso aí vai dar merda. Vamos ver pra onde se caminha. Toda noite, na lua cheia, um morador sumia, voltando apenas no outro dia, com penas de galinha na boca, sangue e sempre sem roupas. O cara sumia, voltava com cheio de pena de galinha na cara. Cacete. O pessoal dizia ter certeza, já que, para piorar seu quadro, ele era mais um estranho vindo da Europa e não frequentava a igreja católica, nem reconhecia a santidade do Papa. Ou seja, todo mundo tinha medo ao mesmo tempo a respeito, já que ninguém usava confrontar a figura. Não, achei interessante que ele não respeitava o Papa, então deve ser o demônio, sabe? Deve ser o diabo, no respeito ao Papa é o diabo. Continuando aqui. Um tempo depois, o suposto lobisomem deixou o local, indo morar sabe-se lá onde. Minha avó fecha dizendo que tudo volta ao normal após isso. Olha aí. Olha só, gente. Vó, lobisomem, é isso aí, cara. É o que tem pra hoje. É isso. Vós e lobisomens, não acreditem nelas. Exatamente, olha aí, ó. E o Regis, ele é lá do Dose Extra, então fica aí a referência aí pra vocês. Ô Andrei, são quantos e-mails do Rio Grande do Sul, cara? Porque esse pessoal do Rio Grande do Sul sabe que é foda, né, cara? Ah, sim. Tudo separatista. Não dá pra confiar muito nessa galera, não. Cuidado. Ai, meu Deus, essa xenofobia nossa cada dia. Xenofobia? Longe de mim, cara. Que isso? Vamos lá, brincadeira, amamos nossos colegas do Sul. Adoramos vocês. Adoro acionistas. Bem, o próximo comentário é do Douglas Jain. Ele fala o seguinte: o cast foi muito bom, mas senti uma predileção pelo mito europeu. Quando estudava sobre folclore, me deparei com uma afirmação que me tirou o sono por um tempo. Diziam que lobisomem e Yara, sereia, eram mitos próprios do Brasil e não algo trazido pelos europeus. Eu sempre estranhei isso, justamente por não existirem lobos no Brasil, realmente. Mas depois foi entendendo a origem dos indígenas como povos siberianos e que me coloquei a pensar se não poderia esse mito ter sido trazido da vivência dos antepassados das terras geladas. Não fui procurar se havia lobos naquela região, mas pressupondo que os proto-ameríndios atravessaram pelo que é hoje conhecido como Estreito de Bering, como vocês estudaram na escola, tiveram que obrigatoriamente passar pela América do Norte, onde existem lobos. De qualquer forma, assim que estiverem em minha biblioteca, vou dizer o que o dicionário de folclore de Câmara Cascudo diz sobre esse mito. Só um adendo, sobre a questão de não existir lobos mulher, não me recordo bem, vou confirmar no dicionário de folclore. Mas existe um mito chamado Kumacanga, que é uma lobismulher, originária da 7ª filha ou a filha de um padre, ou algo assim. Mais tarde trago a informação. PS, mais uma coisa, leiam o livro Fogo Morto, de José Lins do Rego, literatura brasileira, que mostra uma visão popular do mito lobisomem, onde o mesmo teria uma aparência sempre cansada, com um tom de pele e dentes amarelos. Olha que interessante. Mas assim, Douglas, vou ser sincero contigo. Não descarta essa possibilidade, você falou da teoria do Estreito de Bering. Mas, cara, eu acho que é óbvio que o mito europeu, ele é mais próximo de entendimento do que é esse, né? Porque, afinal de contas, se a gente for... Quantos milhares de anos teve essa diáspora do Estreito de Bering? Muito provavelmente, se esse mito realmente veio daí, ele com certeza teria mudado tanto e se misturado com uma coisa da fauna mais abrasileirada, que nem seria lobo mais, né? Não seria mais essa imagem de lobisomem. Então eu acho que faz muito mais sentido ser o mito europeu. E é claro que a gente vai falar do mito europeu. Não é por um elitismo nosso, etc. É porque os europeus tinham lobos, né? Não faz sentido falar muito de índio ou de africanos falando sobre lobo, né? Lobisomem. Ele é muito mais questão de países nórdicos, etc. No meu ponto de vista. Então eu acho que tem muito mais nesse sentido, né? Mas é a minha opinião, né? Não sou nenhum especialista folclórico. Especialista folclórico. O folclore do especialista. Então acho que é isso, né? O que você acha, Rafael? Cara, eu acho que o folclore parece muito, como o camarada falou aí, tinha o folclore também de se transformar em vários outros animais, não só lobo. Então eu acho que faz tudo da mesma terra aí. Esse folclore pode se transformar, pode ganhar aquelas idiosincrasias de cada lugar, pode sofrer as influências, mas eu creio que o lobisomem em si, como a gente pode ter nome diferente, mas o lobisomem em si é qualquer tipo de licantropia. Eu já considero o lobisomem qualquer tipo de licantropia, então vai depender muito de região para região. Sim, com certeza. Leia o próximo, que agora é e-mail. E lasqueira. E-mail. Olá, pessoal.
Eu sou Amanda Janice. Essa é a primeira vez que escrevo para o Mundo Freak. Porém, já estou faz algum tempo. Só comecei a acompanhar pela recomendação de um amigo, o Diego Moreira. Um beijo pra ele. O Diego Moreira, ela que tá mandando um beijo, não sou eu não, tá? Mas já tenho ouvido falar de vocês no Geekvox. Inclusive, estou com saudade do crossover entre vocês. Ela continua. O que me faz enviar esse e-mail foi o comentário sobre os cordéis, que aqui na minha região sou do Cariri, e a literatura cordelista é muito forte por aqui. O fato de se encontrar muitos cordéis falando sobre florestas e muita coisa relacionada à natureza e pura. E por quê? Tem mato pra caralho. Nordeste, Cariri. Cara, assim, quando a gente fala Nordeste e o nome Cariri, eu podia jurar que era assim, Caatinga, sabe? Então, mato pra caralho não caracteriza. Olha aí, ó. Pergunta pra Amanda, então, o que ela acha que é Belfor Roxo? Aí vamos ver o que ela vai achar. Pois é, né? Aqui então é Amazônia. Realmente eu não sei como que é o Cariri. Depois eu vou dar uma bugada pra ver como é que é. Ela continua aqui. Aqui especificamente no Cariri, porque é onde eu moro, mas o Nordeste é muito grande, tem muito sertão, tem muita floresta. Caraca, isso a Globo não mostra, né, cara? Só mostra o sertão. Olha aí. Nós somos rodeados pela Floresta Nacional do Araripe, que fica na Chapada Araripe. Segue imagem de referência. Aí, pô, não entendi o e-mail dela não, cara. Ai, meu Deus do céu. Olha. Eu tô esperando chegar no lobisomem aqui e acabou o e-mail. Foi meio, né? Decidi. Ela falou sobre os cordéis que a gente acabou citando, etc. Achei legal, foi meio Nordeste. Aí você tá falando do Sul e coloca o Nordeste e você fica não entendendo. Mas beleza, vamos pro próximo. Não, é que eu achei que ia chegar na hora que ela falou assim: então aqui tem a história de lobisomem, essência. Não, acabou o e-mail. Ela botou a foto aqui do Araripé e acabou. Araripe. Cara, mas eu curti, coloquei, é isso aí, meu que mano. Rapaz, tem muito mato mesmo, parece Belfor Roxo. Vamos ler o próximo aqui, é do Victor Coutinho, ele fala aqui. Depois de ouvir aquele trecho em que vocês comentam sobre alterações psicológicas e suas influências na capacidade física da pessoa, fiquei com vontade de adicionar um pouco a discussão. Não sou um grande conhecedor do assunto, mas tive mais aulas sobre sistema endócrino, que tratam diretamente sobre o tema. Hormônios como a adrenalina e a noradrenalina têm o efeito de potencializar o organismo e o preparar para uma situação de perigo. Por isso, é que em situações extremas as pessoas lidam com esforços muito maiores do que conseguiriam por vontade e iniciativa própria. Seja correr sem parar por quilômetros até se livrar do perigo, seja levantar uma pedra gigantesca para livrar um amigo da morte. A mais interessante é relacionar a descarga desses hormônios no corpo com um fator psicológico. Basta a pessoa sentir medo, sozinha num quarto escuro, que a pupila dilata, o coração dispara e você ouve qualquer barulhinho sugestivo, por menor que possa ser. Ou seja, a descarga desse hormônio depende diretamente dos sentimentos e da condição mental da pessoa. E isso deve explicar muito do que acontece nesses casos de licantropia, a possessão e por aí vai, já que certamente a pessoa em questão está com um desequilíbrio psicológico. É claro que no meu papel de cético eu não acredito que possa chegar a ultrapassar as barreiras físicas, como telecinese, coisa e tal, nesse ponto. Creio que seja por exagero de quem presenciou o caso, né? No caso, um exagero compreensível, eles aqui. Mas eu até acabo citando que, assim, eu nem falei da telecinese, uma vez eu até citei isso, e o Lucas Balaminuti, ele me deu um roundhouse kick na cara no feedback, eu aceitei que não era comprovação científica, mas é que quando a gente citou isso, Vitor, a gente estava falando, na verdade, sobre aquela força extrema, né? De que pessoas, às vezes pequenas, mulheres mirradas, né? Homens mirrados, eles teriam capacidade de só conseguir serem parados depois de segurados por muitas pessoas, muitos brutamontes, que aí eles conseguem ser parados, ou seja, é uma força muito grande. Então não é algo sobre-humano, mas seria uma limitação de barreira que nós nascemos, meio que é uma bobagem, vou dar um exemplo aqui, mas é aquela bobagem que existe do cérebro só funcionar em 10% da capacidade. Então, gente, isso é mito, isso não existe. Mas seria como se os nossos músculos, nossa capacidade muscular, ela realmente tivesse uma limitação que a gente só conseguiria naturalmente trabalhar até uma certa porcentagem, porque senão a gente poderia nos machucar, os músculos poderiam entrar com fissuras, ou sei lá, termos se médicos. Romper. Exato, se romper, esse tipo de coisa, né? Então existe uma limitação física pra isso. Então o hormônio pode, foda-se, por mais que se rompa alguma coisa, é melhor do que eu morrer por inteiro, né? Então eu acho que seria um pouquinho a lógica do corpo humano nesse caso. Enfim, lê o próximo e-mail aí, Rafael. Andrioli comenta aqui. Recentemente tenho acompanhado as diversas iniciativas para revisitar os mitos brasileiros em quadrinhos, games e outras mídias. É muito comum que se trabalhe essa ideia de lobisomem guará. No entanto, ele acaba perdendo uma característica fundamental do nosso mito. Enquanto o lobisomem europeu é forte, poderoso e ameaçador, o nosso é fraco e vive de amarelão, sempre caçando galinhas e comendo desfruto.
porra, eu sempre achei o lobo-guará a maior cara de raposa, cara. Eu sempre achei isso, que ele era uma raposa e não um lobisomem. Já reparou isso? Lobisomem não, sempre era um lobo e não... Enfim, você entendeu aí. Sim, o lobo-guará, no caso, né? Isso, era mais uma raposa do que um lobo, mas vamos lá. É um lobo de salto alto. Essa imagem do pobre coitado amaldiçoado dá todo um charme especial na nossa versão, mas inspira lobinhos e graxins da família Canidia, de que um Canis lupus europeu. Aí você começa a falar um nome técnico aqui, eu fico logo perdido, meu irmão, eu sou burro, não sei essas coisas. Outra coisa que me chamou a atenção é quando as várias vezes em que vocês se referiam ao pensamento mitológico como uma tentativa de explicar o desconhecimento, uma época em que não havia nem Google e nem Barça. Barça é aquele livro de explicações? Barça ele é uma enciclopediano, né? Verdade, enciclopédia, isso mesmo. Enciclopédia Barça, continuando aqui. Isso é uma interpretação que nos faz hoje imensos no pensamento racional e na lógica científica. No entanto, na época, o pensamento selvagem não era uma tentativa, era a própria explicação. Não havia um desconhecido, mas aquilo era conhecido a partir de uma série de preceitos, valores e referências culturais. Levi Strauss ensina que é um engano pensar o mito como algo que acontece à razão, ou que deve ser desmentido. O mito é ele próprio uma forma de conhecimento ligada a arquétipos, poética e imaginação simbólica. É isso, fico muito feliz pelo trabalho de vocês e passarei a acompanhar programas similares. Abraço a todos. ATT. Então, cara, o Andreoli, ele é um cara muito gente boa, ele gravou uns 2 papos lendários sobre folclore, ele é o cara do Colecionador de Sacis, que é um projeto muito bacana, e assim, eu prometo que eu vou tentar trazer ele tá, pelo que eu entendi, o Léo tava me falando que ele tá meio que fazendo uma excursão pelo Brasil, por causa de um filme que ele tá fazendo, ou qualquer coisa assim, mas ele é um cara que saca muito de folclore, então em breve ele vai estar aqui no Mundo Freak. Muito bom saber que ele automaticamente mandou um feedback, legal. Eu pensei que o Andreoli era aquele cara famosinho. Não. Não é não que tá na Fátima Bernardes. Bem, vamos ler aqui agora a partir do 100 do Astacheran. Vamos começar pelo comentário do Alexandre Viana. Ele fala o seguinte: episódio incrível. Eu que sempre odiava qualquer assunto relacionado a Astar, continuo com o pé atrás. Mas a história contada foi tão incrível que chegou a abalar minha fé cética. O programa está deixando de ser amador e passando a ficar muito bom. Nunca pensei em comentar, mas me coloquei no lugar de vocês e sei que não é fácil desprender seu tempo em pesquisas e a edição quase de graça. Todo dia escuto um dos episódios antes de dormir e esses são meus assuntos preferidos. Moro em Sydney e proponho fazer o primeiro encontro do Mundo Freak na Oceania. Encontrem mais freaks como eu aqui na Austrália e me coloquem em contato. Um forte abraço e sucesso. Então, quem for aí da Austrália, já entra em contato aí com o Alexandre Viana, sei lá, dá um oi nos comentários e vocês fazem aí. Eu quero fotos com ornitorrincos e cangurus. Mas obrigado, Alexandre, foi bem bacana. Sempre tem um outro chatonildo lá, mas, cara, é bom ver que, tipo, nós fomos por uma pegada muito legal do programa, que a gente não debochou e, ao mesmo tempo, todo mundo guardou seu ceticismo pra si, né? Quer dizer, não guardou de esconder, mas, tipo, falou, não, eu não acredito por causa disso. Então foi uma discussão levada a sério e não que a gente simplesmente, no alto do nosso preconceito e arrogância, a gente decidiu não fazer nada do tipo, ou nem considerar a discussão. Isso eu acho que foi um acerto da nossa parte. Cara, esse programa eu realmente fiquei surpreso com a qualidade final do produto, sabe? A gravação pessoal foi muito legal, o debate foi bem interessante. Eu pensei que literalmente iam fazer chacotas ininterruptas e não, o programa foi muito bom, muito positivo, gostei. Acho que ficou feliz. Leia o próximo. Priscila Guerreiro, ela comenta aqui: quem brilha muito apaga rápido. Pai, Jacaúna Rafael. Andrei, quero uma camisa com essa frase, hein? Pô, fala sério. Em breve. Vou tentar pensar em alguma coisa. E eu não vou pagar direitos autorais ao Rafael. O quê? Não. O que é dito no podcast é a responsabilidade do podcast. A não ser se for algo de processo. Aí é a responsabilidade da pessoa que falou. Olha, Andrei, você editava essa parte que tu acabou de falar, hein? Ai, meu Deus, vamos lá. A próxima comentário é da Juliana Ponzilacqua. E ela fala o seguinte: eu queria conversar com os pais do Ramerá para saber como a gente entra no processo seletivo para entrar em contato com o pessoal do Disco Voador. É interessante porque ele não falou qual era o sinal para chamar Disco Voador, nem pra gente. Eu fiquei curioso, eu esqueci de perguntar pra ele. Ele falou pra mim. É? Beleza.
que é tipo chamar ônibus. Coloca o indicador em riste, mas deixa aquele dedinho médio assim, meio abaixadinho, é isso? Bom, se ele não falou pra galera lá no grupo, eu não vou falar. Mas assim, não é nada mirabolante não. Dá pra fazer em segundos. Minutos. Dá pra fazer em poucos minutos. Chamou? Chamei. Apareceu? Não sei, porque, né, eu postei lá no grupo, não sei se tu viu aquele vídeo lá daqueles balões mais rápidos do mundo. Sim. Ela fala aqui que uma história muito legal, quando eu era pirralhinha, eu tinha uma vizinha que se chamava Dona Ida. Ela era colombiana, casada com um alemão. Eles já tinham viajado o mundo e tinham a má fama na vizinhança, de serem ripongas, a casa colorida, incensos, músicas suaves. Todo mundo da rua falava bosta dos dois, mas eles eram muito de boas. Um dia, sei lá porquê, eu tinha uns 10 anos, gente, não lembro claramente da história toda, eu entrei na casa deles e eu me lembro que tinha uma sala onde as paredes eram pintadas de azul bem clarinho. E tinha uma peça com algumas coisas douradas em cima. E tinha um quadro. Nesse quadro tinha um cara loiro, cabeludo, as palmas das mãos viradas para quem via a foto. Parecia que saía uma luzinha de dentro delas. Fiquei olhando aquilo um tempo. Bonito ele, né? Disse a dona Hilda. Eu pintei. Sim, a Ju respondeu. E saiu correndo, porque tinha sido pega bisbilhotando a casa alheia. E a mãe dela, da Ju, fazia eu ficar quietinha na sala quando visitava alguém. Minha mãe me conta que, depois dessa visita, eu perguntei pra ela se todo Jesus era igual. Ela tinha ficado confusa com a pergunta e eu disse que na casa da dona Hilda tinha um Jesus na parede mais loiro e com roupa de cor diferente. Depois de muitos anos eu me deparo com um podcast na internet que eu fazia uma piada interna entre alguns membros sobre um tal de Astar. Ok, eu não conhecia quem nem o que era, até alguém me mostrar uma figura dele. E não é, depois de muitos anos, Astar me encontrou novamente? O quadro pintado pela dona Ida se parece muito com essa gravura aqui. Então vocês vão lá no post da Xaxarã e procurem lá da Ju. Então eu gostaria de finalizar esse e-mail, porque a gente já tem um compromisso agora, essa leitura tá bem grande, eu vou acabar cortando um. Rafael Ramali. Rafael, eu queria muito ler seu e-mail, mas essa leitura tá ficando realmente muito grande, então já vou te fazer essa resposta que você perguntou. Andrei, longos dias e belas noites, você se inspirou no Fred do Download? Cara, longos dias e belas noites é uma frase, né, de abertura quando você vai conversar com uma pessoa, de apresentação, no pistoleiro lá da Torre Negra, né, na Torre Negra em si, naquele mundo distópico destruído da Torre Negra. E as pessoas comumente, ao invés de falar, bom dia, boa noite, eles falam longos dias e belas noites, né, tipo, desejando, obviamente, o que se fala, né. Mas é claro, eu era mega fã do Download do Fred, né, hoje, inclusive, eu escuto Phoenix Down, eu escuto jogabilidade, só pra escutar, me matar a saudade dessa galerinha, apesar do Fred nunca mais ter gravado nada. É isso, mas fica aí. Eu vou ler aqui rapidinho o comentário do Gleison, ele fala aqui: olá, Freaks, uma colega minha de trabalho, Lorena Lima, apaixonada pela voz do André... Opa. Olha aí, ó. Cara, voz de Lelesque carioca, ninguém merece, cara. Para, Lorena, para com isso. Compartilhou uma hipotética foto do caso Roswell comigo. Uma hipotética foto. Gostaria que observasse a foto que dissessem a opinião de vocês. A possibilidade de veracidade nessa foto em anexo? Obrigado a todos e não olhem para trás. Já foi em uma palavra, essa foto é verídica? Não. Não. Então é isso, a gente termina esse episódio dessa forma. Como foi o e-mail, vou mandar pra vocês aí. O link não vai estar no post da foto. Mas não é, cara. Tipo, assim, tá bem feito. Tá bem feito. Mas essas fotos aí dá pra fazer facilmente com um boneco de borracha, etc. Cara, eu vou te falar o seguinte. Eu não sei quando essa foto foi tirada, mas realmente não parece uma foto de uma câmera da década de 60. Muito menos da de 50. Muito menos de 70. Parece uma câmera uma câmera moderna. Sim. É isso aí, acho que finalizamos. Rafael, última frase, o que você tem pra passar pros nossos ouvintes? Olha, a Asta ficou muito feliz, ficou muito satisfeito, porque agora ele conseguiu atingir o coração de muitas pessoas, em pessoas que quanto mais pensam nele, mais ele fica forte. Mas te digo, cuidado, ele não pode ser tão bom quanto você imagina. Tá bom, Rafael. É isso, galera, não olhem para trás. Cadê você, menino? Tu tá tapadinho! As pessoas com o link podem visualizar. Mandei pra você. Mandar de novo. Fechou aqui essa posta. Ô, Ira, relaxa. Eu tô tomando bronca. Mano, que absurdo. Que absurdo.